Oi, turma. Do livro O Evangelho de Maria Madalena, José Lázaro Boberg, no capítulo 9, que tinha Jesus de especial, que atraía as mulheres. O Evangelho de Lucas diz que Jesus, em seu ministério público, era acompanhado por muitas mulheres, que tinham sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Lucas 8, 2, 3. Maria Madalena pode ter sido uma das líderes, senão a principal, pois ela é sempre citada em primeiro lugar. Nem todos os judeus, porém, aceitavam Jesus e o seguiam, pois, segundo o próprio texto evangélico, eles não acreditavam nele como Messias, não viam nele o Filho de Deus, que tinha como objetivo a salvação da humanidade. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles, Mateus 13, 58. Aliás, se referiam a ele até com certa desconfiança. E mesmo com desprezo, não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Mateus 13, 55. No entanto, muitas mulheres que o seguiam deveriam ser atraídas por ele por alguma razão muito forte. Seria por sua beleza física? Cremos que não. Seria por sua mensagem? Parece que sim. A figura de Jesus, construída no mundo ocidental através das representações em pinturas e caracterização de personagens em filmes e séries, seria bem diferente. É frequentemente apresentado como mais alto do que seus discípulos, magro, com longos cabelos castanhos claros, pele e olhos claros. Seria mesmo assim? Não nos afastemos da ideia de que ele era um judeu. Recentemente, com enorme divulgação na mídia, cientistas reconstruíram sua imagem, uma reconstituição computadorizada da provável aparência de Jesus, e a partir de seu crânio selecionado por arqueólogos como representante de um judeu contemporâneo de Jesus, preocupando-se em tentar ser o mais próximo do que seriam os traços de alguém que nasceu em Nazaré e viveu em Israel há 2000 anos. As imagens reconstruídas por computador retratam um Jesus moreno, nada de olhos azuis, não é? Cremos a sua performance física, que deveria ser a razão de sua atração. Cremos que, não só pelo seu carisma, eram atraídas também pela mensagem fascinante para as mulheres por pregar uma forma de vida social diferente da que vigia na sociedade judaica, e ainda a interação pessoal, a atenção especial àqueles que precisavam de um apoio retribuída com dedicação total à causa. Preconizava Jesus uma sociedade igualitária, sem distinção de sexo, e anunciava que, com a implantação do reino de Deus na terra, haveria uma substituição das estruturas hierárquicas da época, em que a mulher não seria apenas serviçal, sem poder de manifestação. Afinal, assim, a mulher judaica do século I era vista. Sua função era dedicar-se aos afazeres domésticos, cozinhar, cuidar dos filhos, limpeza da casa, costurar e consertar roupas. A partir da vida pública, nem pensar. Participar da vida pública, nem pensar. Ao aceitar as mulheres como discípulas, propunha ele liberdade sem as restrições rigorosas da vigente lei judaica. Nessa sua mensagem apocalíptica, afirma a maioria dos pesquisadores de forma convicta que Jesus proclamou o reino vindouro de Deus, no qual não haveria mais injustiça, sofrimento ou mal, no qual todos, ricos e pobres, escravos e libertos, homens e mulheres, estariam em pé de igualdade. Essa mensagem de esperança demonstrou-se particularmente atraente para aqueles que naquele tempo eram excluídos, o pobre, o doente, o banido e as mulheres. As mulheres sentiam-se certamente muito atraídas por essas promessas. Pode ser uma pista, nada sabemos, no entanto. Agora, Jesus, ao que parece, como homem do século I, por mais que queiramos interpretá-lo como um homem da atualidade,
Ele foi mesmo reflexo de uma época com pressupostos e crenças sobre o mundo e as pessoas que nele viviam. Era fiel cumpridor da lei judaica. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. Jesus pretendia dar uma nova interpretação à rançosa e fechada cultura judaica. Mas daí vem a pergunta que não quer se calar. Por que ele escolheu somente homens e nenhuma mulher para seu ministério? Por que os seus líderes seriam todos homens? Seria por força da forte tradição e costumes judaicos? Penso que sim, pois não se poderia esperar diferente de um mestre judeu na Palestina no século I. Quanto a Maria Madalena, objeto principal de nossos estudos, voltamos a insistir na tecla de que ela devia ser mulher de posses. O texto de Lucas, já referido acima, informa que ela e outras mulheres auxiliavam Jesus e os 12 do seu ministério itinerante. Em outras palavras, elas patrocinavam com seus bens as peregrinações na divulgação da Boa Nova. Seus bens aqui devem ser entendidos como recursos financeiros ou mesmo roupas, comidas, pousadas. Assim, o seu ministério era dependente da ajuda de pessoas que tinham dinheiro. Segundo o Evangelho de João 13:29, Judas era quem cuidava da bolsa, cabendo-lhe a administração do dinheiro, recolhido durante as pregações. A ele, certamente, que essas mulheres entregavam as contribuições para o ministério itinerante de Jesus. Jesus era assim. Parece-nos pouco interessado nas conquistas do mundo para atrair mulheres e seu ministério a ponto de investir em recursos e acompanharem-no. É sinal de que transmitia muita esperança e consolo a essas seguidoras. Fato curioso que geralmente ninguém comenta é quanto à ocupação profissional de Jesus. Já pensou abandonar a profissão e se dedicar a uma pregação apocalíptica em que acreditava? Com esse objetivo, segundo anotações dos evangelhos, deixou a profissão de carpinteiro, marceneiro, na oficina do pai, José. Nada consta que exercera depois qualquer outra profissão. Aliás, os outros 12 também deixaram seus trabalhos. E tanto é verdade que eles abandonaram suas profissões, que a certa altura, após Jesus dizer que a salvação para os homens é impossível, mas não para Deus, Pedro, preocupado, questiona: eis que deixamos tudo e te seguimos. É dele, segundo as anotações de Marcos, a afirmação: pois quem quiser salvar a sua vida e perderá, mas quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não buscava, assim, parecer-nos riquezas materiais, mas apenas o cumprimento daquilo em que acreditava. Ele demonstra bem quando afirma: as raposas têm tocas, os pássaros ninhos, mas o filho do homem não tem uma pedra para encostar a cabeça. Alguns chegam a afirmar, por conta da vida que levava, que ele e seus seguidores eram mendicantes, no estilo Francisco de Assis. Não sabemos como não tinham renda. Alguém tinha que promover a mantença do grupo. É aí que aparecem, como citou Lucas, algumas mulheres ricas que sustentavam Jesus e seus discípulos com seus bens. É curioso pensar que, diante da ortodoxia hebraica, em que a mulher tinha muito pouco espaço e o nível de independência era praticamente nulo, como pergunta Arias, essas mulheres podiam dispor de seus bens e viver fora de casa, deixar seus maridos e acompanhar o profeta? De Joana de Cusa sabemos a procedência de seus recursos. Ela era casada em Cusa, ela era casada com Cusa, procurador pessoal do rei Herodes. Será que ele, Cusa, permitiria? Ele sabia disso? O que pensaria ele? Ninguém sabe. Lucas não diz nada com referência a Maria Madalena sobre seu estado civil. Pertencia a uma família rica, abastada, possuidora de alguns bens, e resolveu investir na novel seita. Também recebia recursos do marido? Era empresária rica? Era solteira? Essas perguntas são apenas divagações. Nada se sabe. Não se trata de fato histórico. O que se sabe é que ela era
uma das financiadoras de Jesus. E sobre Susana, também nada se sabe. Sobre quem era ela, apenas o texto do evangelista Lucas a inclui como uma das que ajudava Jesus com seus bens. Paulo, segundo a tradição bíblica, era celibatário e aconselha seus seguidores na carta que as mulheres estejam caladas nas igrejas porque lhes não é permitido falar, mas estejam submissas como também ordena a lei. E, se querem aprender alguma coisa, perguntem em casa a seus próprios maridos, porque é indecoroso para a mulher o falar na igreja. Há controvérsias se Paulo pensava a si mesmo em relação às mulheres. Voltaremos ao assunto quando discorrermos sobre o evangelho gnóstico, o Piti Sophia. Concluímos, segundo nossa ótica, que Jesus era um homem diferenciado para o seu tempo e que sua mensagem apocalíptica devia atrair as pessoas que se sentiam marginalizadas. Parece-nos ter sido um líder carismático, a ponto de cativar as pessoas irresistivelmente à sua causa. Sua mensagem apocalíptica, pelo que se deduz, era atraente, consoladora, esperançosa e principalmente libertária às mulheres. Olha, gente, eu não sei se eu tive um olhar negativo sobre o texto, mas sinceramente eu não gostei. Pode ser que eu tenha compreendido errado também, né? Como eu estou estudando, eu não sou a dona do saber, não. Mas a forma que foi colocado o texto, da forma que foi colocado, a impressão que passa é que Jesus era um cara aproveitador de mulher, né? Então ele jogava a lábia dele, ele jogava as ideias dele, as mulheres, como eram muito reprimidas, elas caíam na rede das palavras bonitas dele, e aí elas acabavam desviando o dinheiro das suas casas para Jesus, para manter Jesus e os discípulos que andavam com ele. Foi da forma que eu entendi. E, sinceramente, eu não aceito isso. Vindo de Jesus, eu jamais posso imaginar um negócio desse tipo. Mas, durante a leitura, eu fui fazendo a contragosto, porque eu não gostei do texto. Pode ser, de fato, que eu tenha compreendido e interpretado totalmente errado, né? Tem momentos que os textos desse autor, ele faz a gente tirar um pouco a estrutura do conhecimento que a gente já possui, um pouco da fé que a gente tem, e ele faz a gente ir longe nos pensamentos, né? Buscando reflexões além daquilo que a gente já estudou. E talvez até desconstruir o que nós temos por verdade. Eu acho interessante textos assim, que tentam desconstruir alguns conceitos, algumas verdades que nós temos, porque faz a gente refletir, e talvez nessa reflexão a gente vai buscar outras verdades, outros caminhos e talvez amadurecer, crescer, evoluir, né? É muito bem-vindo. Mas quando o texto bate em alguma coisa dentro de mim que eu não aceito, por mais errada que eu esteja, sinceramente, eu ignoro. Então, levando no meu pouco conhecimento sobre Jesus, na minha pouca fé, porque eu ainda tenho muito a aprender, muito o que evoluir, eu posso entender que Jesus utilizava das suas palavras para conquistar a confiança de mulheres que eram marginalizadas e excluídas, para obter delas algum tipo de, como que eu posso dizer? De benefício, né? Eu não consigo enxergar Jesus dessa forma, desculpa, não dá. Se foi essa forma que ele quis passar, eu não enxergo, não aceito e ignoro. Agora, se a gente levar em conta de que tem um ponto que ele fala assim, será que as mulheres foram conquistadas por Jesus porque ele era bonito? Porque ele tinha um corpo? Porque ele tinha uma feição? Aí se for para questionar isso, eu já tenho dentro de minha resposta, jamais. Por mais lindo que ele fosse, se é que ele fosse lindo fisicamente, o lindo para nós é que eu faço confusão entre os estudiosos lá, o Platão, Aristóteles e Sócrates, né? Os filósofos antigos, eles falam, um deles, eu não sei qual deles agora, que eu faço confusão, um deles falava o que é o belo. Se você for refletir sobre o que é o belo, você vai ficar doido. Porque para cada pessoa, ela tem uma bagagem diferente que ela compreende o belo de uma forma. Na Idade Moderna, as mulheres gordas, cheias de curvas, elas eram dotadas da beleza exterior que todas as mulheres gostariam de ser. Gigante, quanto mais gorda, mais bonita. Hoje,
A mulherada toma aquele negócio lá, eu esqueço o nome. Ah, sei lá, tem uma injeção aí que o povo tá tomando aí que é pra ficar desse jeito, né? Fino. E acham que é a coisa mais linda do mundo. Então, assim, a beleza é... Né? Eu acho bonito essa cor. Outras pessoas vão falar assim, nossa, mas que verde feio, apagado. Então, assim, atrair as mulheres por beleza física, eu, Patrícia, não acredito que Jesus conquistou mulheres por ser bonito. Alguns estudos realmente estão sendo feitos, sempre são feitos, não é só agora, né? Para descobrir como que era a feição de Cristo. Então existe aquele negócio do Santo Sudai, né? Que fala, eu acho que é isso. Uma toalha que foi jogada em cima de Jesus e que ficou o rosto dele lá impresso, né? Naquele tecido. E as pessoas falam que aquilo ali é a figura de Jesus, né? Tem pessoas que fazem estudos dentro do conceito científico, buscando em ossos, né, do ano 2000, lá para trás do ano 2000, na região onde supostamente Jesus tenha vivido, para ver como que é a feição do osso daquela pessoa, para tentar imaginar como que era a face de Jesus, como foi colocado aqui. Então, assim, para mim, não tem importância nenhuma fisicamente quem era Jesus. Lógico que, como foi desenvolvido os textos dos evangelhos escritos no lado europeu, foi lá que começou a nascer a parte escrita, né, de Jesus e aceita, porque onde supostamente ele tenha nascido, crescido e vivido, os judeus não aceitam ele como o Messias, como o Filho de Deus, como alguém espetacular. Aceitam ele como uma pessoa que tem moral, que tem princípio, que desenvolveu o bem. Isso os judeus aceitam. Como um ser evoluído, um Deus, como a católica coloca, né? O Filho de Deus sendo Deus, os judeus não aceitam. E isso o espiritismo, a doutrina espírita, está junto com os judeus. A gente também não acredita que Jesus seja Deus. A gente acredita que é um espírito evoluído, né? Que é um irmão nosso. Ele só é ele tem um pouco mais de bagagem, ele tem um pouco mais de desenvolvimento do que nós. Então é um ser humano como outro qualquer, porém dentro daquela carcaça, daquele físico, existe um espírito bem mais evoluído, que é co-criador, inclusive, do planeta Terra. Como nós somos co-criadores de algumas situações que acontecem em nossa volta. Nós criamos móveis, nós criamos casas, então nós somos co-criadores dentro do planeta Terra. Mas Jesus é o co-criador do planeta. Bom, enfim, nós temos uma visão um pouco mais além do que os judeus, mas tem a semelhança naquele momento em que eles falam, nós não admitimos Jesus como Deus, como um Deus, né? Nós admitimos que Jesus é um ser evoluído, é um homem de carne e osso, um espírito mais evoluído moralmente, então nisso nós temos a ver com os judeus. Mas não foi lá que nasceu o evangelho, né? Os evangelhos escritos. Os evangelhos vieram só depois, que Jesus já nem estava aqui. Através de boca em boca, concordo, através de uma palavra, uma frase, um texto, vai se criando, vai aumentando, né? Quem conta um ponto, como é que fala aquele ditado? Quem conta um ponto, aumenta um ponto, alguma coisa assim, né? O telefone sem fio, né? Um vai falando para o outro, vai aumentando, tá? E aí foi criado os evangelhos, concordo. Até aí eu concordo, porque eu também não sei o início desses evangelhos. Quem é que sentou ali, vamos lá, vamos fazer por escrito, né? Então, isso daí é uma busca minha. Até agora eu não sei dizer bem como que tudo isso surgiu. Então, que pode ser tudo, os evangelhos ser tudo fruto de conversas, e que dessas conversas foram se tornando verdades, eu concordo. Que Jesus tenha vivido do lado oriental, concordo, porque é muito forte, todas as histórias contadas ao longo desses anos todos não foram destruídas, então eu também concordo. Não tem base científica, mas tem a base da insistência que perdura tantos anos e que ninguém derruba. Mas a história dele veio ser contada na Europa, por escrito. E na Europa, a feição das pessoas é branca, olho claro, cabelo liso. E aí, eles, partindo do princípio que escreveram sobre Jesus, também fotografaram Jesus, criaram um Jesus físico. Isso também
está dentro do pouco conhecimento que eu possuo. Eu concordo. Imaginar um Jesus com a pele mais escura, mais grotesco, né? Os ossos assim, mais rústico, eu não consigo imaginar. Talvez pelo comportamento, desenvolvimento espiritual dele, de ser mais leve, mais sutil, mais, como que eu posso dizer, mais sensível. Fica difícil imaginar um espírito desse gabarito num corpo rústico. Não é uma questão de preconceito. E olha que falam que a doutrina espírita é preconceituosa, não tem nada a ver. Eu, Patrícia, eu estou respondendo por mim. Eu estou fazendo uma análise daquilo que passa no meu coração. Eu sou uma pessoa que, o meu corpo, eu tenho 1,73 de altura, eu tenho 80 quilos, então eu sou uma pessoa grossa, eu sou uma pessoa estúpida, fisicamente. Então, dentro de mim, o meu espírito é semelhante ao meu físico. Eu também não sou uma pessoa que tenha doces palavras o tempo todo, que tenha sutilidade, que tenha sensibilidade o tempo todo. Eu tenho aqueles passos mais grossos, que condiz com o meu corpo, né? Eu tô vendo por mim. Então, imaginar Jesus, uma figura mais rústica, mais durão, né? Fortão, eu não consigo imaginar um Jesus assim. Então, na minha casa, só tem uma imagem de Jesus, que eu mandei fazer um quadro, que é ele sentado, né, nessa posição assim. Eu não consigo fazer direito, porque meus dedos são meio tortinhos, mas ele faz essa posição, né? E tem uma outra foto que eu pedi para fazer da Maria, nessa mesma posição, sentado com essa posição assim, né? Então, e a foto que eu tenho de Jesus é essa foto do homem europeu, né? Aquela pele branca, o olho claro, o cabelo liso, que é uma parte que eu me identifico mais com Jesus. Agora, sinceramente, não faz diferença nenhuma. É por isso que em alguns centros espíritas já foi colocado para os dirigentes que é para tirar as imagens do centro. Vocês vão entrar em alguns centros espíritas, vocês vão estranhar, vocês vão ver parede branca, parede azul, mas não vão ver nada nessas paredes. Porque já foi colocado que não é necessário a gente colocar uma figura que não foi comprovada nem como que ele é, né? E independente de como ele seja, se ele era branco, negro, se ele era oriental, né, do zóio puxado, se ele tinha o cabelo curto, careca, se ele tinha o cabelo preto, marrom, tanto faz. Porque para nós o mais importante de Jesus não é o físico. Físico todos nós temos e a gente sabe que vai para o túmulo, acaba. O mais importante de Jesus é o seu espírito, são os seus ensinamentos, o amor que ele pregou, o discernimento para nós diante da moral, do princípio, dos valores que ele trouxe. Esse é o Jesus que cabe para nós, que é o mais importante, né? Agora, o resto que falam sobre o físico dele é representação. Eu tenho aqui, ó, nesse quarto, eu fiz uma decoração náutica, né? Bem simples, pouquinha coisa, mas eu fiz. Vai dar para vocês verem aí 2 quadros, ó. Um tem uma caravela no mar revolto, o outro, uma caravela com o mar calmo. Esses 2 quadros têm uma simbologia para mim, tem um significado para mim, não é apenas uma decoração. Quando eu olho para o mar turvo, né, ele está todo em revolta, eu imagino as situações que a gente vive, os problemas que a gente vive. E a caravela tem que passar por tudo isso e não afundar. Mas a gente tem a certeza que depois de uma tempestade, vai vir a bonança, vai vir aquele momento mais calmo. Então eu vejo as figuras que colocam de Cristo, vai muito de cada pessoa. Se você olhar uma imagem de Cristo mais moreno, mais grosso, né? Uma pessoa mais, aparentemente mais rústica, e isso te causar uma sensação boa, parabéns, coloca na tua parede e ele representa aquilo que faz bem para você. Então eu vejo a figura de Cristo mais ou menos assim. Para nós só é importante ter uma figura dele de acordo com aquilo que ele representa para nós. Então, se ele era negro, branco, grande, baixo, gordo, magro, eu tenho praticamente certeza. Meu coração diz que as mulheres não seguiam ele nessa intenção. Seguiam ele como um caminho, a verdade e a vida, como uma forma de evoluir e sair da margem a qual elas estavam. Um último suspiro, uma esperança
para mudança, para transformação. Eu acho que elas seguiam Jesus a título de não serem mais à frente do momento em que elas viviam, né? Estar à frente do tempo, não. Mas do tipo assim, é uma esperança da gente mudar tudo isso. Os homens mandando a gente calar a boca, mandando a gente não estudar, mandando a gente não evoluir. Nós somos espíritos, independente de ser homem, de ser mulher. Todos nós podemos aprender, todos nós podemos nos melhorar. Então eu acho que elas viam Jesus como um ponto de partida de esperança para um futuro melhor. E não como um homem. Porque o homem tinha a cidade inteira para elas se envolverem. Elas vão querer ficar perto de um cara bonito, só isso? Diante de tudo aquilo que elas viviam? Duvido. É perder tempo, se colocar em risco perante os maridos ou perante a sociedade. Podiam ser muito bem mortas diante de algumas mudanças na sua cabeça, apenas por um homem bonito. Então, assim, o texto em si, ele veio me trazer um pouco de banalidade, né? Seja a mulher fútil que segue Jesus apenas porque ele é bonito, ou porque ele tem belas palavras, então ele usurpa dessas palavras, ele consegue dominar as mulheres e ganhar alguma coisa em troca disso. Aí a gente estaria assinando embaixo essas religiões que pregam amor, que pregam Jesus, que pregam conduta moral, e depois passa a sacolinha, né? Olha, agora que eu preguei, vocês paguem pelo que eu preguei. Vocês imaginam Jesus fazendo isso? Né? Depois que ele fala, agora vocês podem pagar? Não. Eu não imagino Jesus pedindo dinheiro, pedindo riqueza, nem pedindo morada. Eu não imagino. Não imagino ele como tem aquela passagem que ele tem, eu não lembro quem foi, né? Mas ele pediu para a mulher, algumas nos textos que nós lemos aqui anterior, está dizendo assim que todas as Marias podem ser Maria de Madalena, que teve um monte de Maria, porque na época esse nome era comum. Eu não lembro se o nome daquela mulher do poço, lembram aquela passagem? Eu não lembro se o nome daquela mulher era Maria, se é associada a Maria Madalena, mas tem uma passagem que tem a mulher que estava perto do poço. E Jesus passa e ela era de outra tribo, outra região, e que era inimiga de Jesus, né? Aquela região não acreditava em Jesus e eles eram inimigos de Jesus. É aquele negócio de saduceu, tal, que eu faço maior confusão. Eu não sei dizer qual era a região daquela mulher. É uma falha minha, desculpa, mas eu não lembro. Só lembro da passagem. A mulher estava perto do poço e Jesus fala com uma praticamente inimiga, né? Fala para ele, mulher, eu tô com sede. Você pode me dar um copo d'água? Né? Ele pede água para ela. Então, e ela naquele momento, ela achou que ele estava tirando barato da cara dela. Ela falou assim, mas nós somos inimigos. Ele falou assim, mas não se pode negar água, né? A água, ela simboliza vida. E eu estou aqui em paz. Eu só peço água. Então, assim, tem algumas passagens que Jesus até pede algo para as pessoas. Mas a gente vê que o que ele pede é essencial. Não é algo banal, não é algo material, é algo essencial para a vida, né? Eu não consigo enxergar Jesus pedindo sacolinha de dinheiro, né? Eu não consigo. Aí fala até que Judas, né, que cuidava dessa administração do dinheiro. Olha, gente, como não tem muitas provas sobre tudo aquilo que está sendo falado no texto, eu também não acredito que Judas era o administrador financeiro de Jesus, porque Jesus, ele sabia todo mundo quem era quem. Aí ele ia utilizar justamente aquele cara que ele sabia que ia entregar a ele. Ele sabia que aquele cara ia sucumbir no final da história, né? Ele ia entregar dinheiro, né? Valores para esse cara cuidar? Sei lá, história mal contada. Esse texto realmente tem algumas coisas assim que não se encaixam mediante o pouco conhecimento que eu tenho. E vocês, tem alguma coisa para acrescentar aqui? Vê aí.